Você sabe que esse mundo idílico que alguns colocam aí, ele está caminhando para existir. Há muitas pessoas que já estão pensando no mundo sem os milionários. E eu vou dar nomes de pessoas que já estão... Boa sorte. Pior que eu vou te dizer, isso vai acabar acontecendo. Não da maneira socialista, mas próxima disso. E eu vou dar nomes de quem está falando isso. Zuckerberg, Elon Musk. Eu quero saber se eles vão dar o dinheiro deles. Não, mas não é que eles vão dar, não. Eu vou fazer uma defesa deles nesse sentido. Você vai entender a defesa. Yuval Harari. E por que eu vou julgar isso para a Bíblia? Porque eu acho que é um momento especial de falar isso aqui. Bom, Paulo, independente da interpretação que cada um dê sobre a besta do Apocalipse, quem é o anticristo, quem é a besta do Apocalipse, eu acho que tem um ponto que ele é, assim, uniforme em qualquer crente que lê a Bíblia. Aqueles que acreditam que o Apocalipse é uma profecia futura. Porque tem alguns que jogam o Apocalipse para trás, eu não vou entrar no mérito da questão, os preteristas. É bom demais. É bom demais. Mas quem acredita no Apocalipse futuro tem uma coisa em comum. O anticristo, ou a besta do Apocalipse, será um governo único, moeda única, mundial, que mexerá na economia em nível mundial, demandará adoração em nível mundial e será um divisor d'águas para aqueles que estiverem vivos, porque vai dividir a humanidade entre aqueles que são fiéis e têm o selo de Deus, ou aqueles que são infiéis e têm a marca da besta. Eu acho que esses pontos que eu elenquei aqui são comuns, seja a pessoa da igreja presbiteriana, batista, católica... Mas de novo, o que vai separar? Então, não na ordem que eu citei, mas vamos lá, né? Ele será um governo mundial, que ele terá um controle mundial da economia, ele vai dividir a terra... Não tem uma moeda única, não? Moeda única. Economia, moeda única. Vamos explicar isso aqui. Ele também dividirá o mundo entre aqueles que são fiéis a Deus e têm o selo de Deus e aqueles que são infiéis a Deus e têm a marca da besta. E a marca da besta. Marca da besta. Não vai ter neutro. Vai ter pessoas que vai estar com um pé de um lado, outro do outro. Não vai ter Raimundo. Não vai ter Raimundo. E ele também é algo que tem a ver com a adoração, porque ele vai exigir ser adorado. Como Nabucodonosor. Como Nabucodonosor lá, tá certo? E um último elemento que eu poderia colocar. Por isso que eu falei, eu vou defender um pouquinho o Elon Musk e tudo mais aí. Não tudo que ele fala, mas esse detalhe. Não será uma ditadura. Pelo menos não na aparência. Porque diz que os povos da terra se maravilharam seguindo a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Então, ainda que tenha um viés ditatorial, ele não vai aparentar na propaganda como uma ditadura. É uma narrativa bem feita. O povo vai querer, o povo vai adorar a besta. Bom, agora que a gente já sabe disso, olha para que o mundo está caminhando. O próprio Elon Musk falou: gente, eu não estou falando a minha vontade, não estou falando que é o que eu quero, é o que vai acontecer. Eu li esses dias uma matéria do Fórum Econômico que diz que até o ano mais ou menos 2030, pelo menos cerca de 30% dos empregos que hoje existem vão desaparecer. Quero deixar bem claro uma notinha aqui. Gente, 2030. 2030. Nós estamos em que ano? 2024. Quer dizer que em 6 anos, 30% dos empregos que hoje existem desapareceram. O Yuval Harari chega a dizer que esse governo único se desenha até 2050. Fala de duas bestas, sabia, né? Do verso 1 até o verso 10, fala da primeira besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças, 10 chifres e tal. A segunda besta se levanta da terra e tem a aparência de cordeiro e fala como dragão. Agora, note só o que está escrito no capítulo 13, versículo 15 e versículo 16. Apocalipse 13, versos 15 e 16. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E aí vem o verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ok, então a marca da besta, ela pode ser colocada na mão direita ou na testa. Ao passo que o sinal, o selo de Deus, é colocado só na testa. O da besta pode ser na testa ou na mão direita. Lembre-se que testa simboliza razão, entendimento, inteligência. E mão simboliza labor,
trabalho, atividades. Ok? Portanto, amigos, de acordo com a própria profecia, em Daniel 7:25 e Daniel 8:12, está escrito claramente o seguinte, que um dia Satanás levantaria um poder e esse poder mudaria a lei de Deus, ou tentaria mudar a lei de Deus. Você já leu isso? Daniel 7:25, vou ler para você. Olha só, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ouviu? Os tempos e a lei. Ou seja, há uma profecia de que alguém mexeria na lei de Deus, alguém mudaria a lei de Deus. E se mudaria a lei de Deus, consequentemente iria mexer no selo de Deus. E quem é que mexeria na lei de Deus? É, obviamente, Satanás. E Satanás usaria um poder. E esse poder que Satanás usaria é o que a Bíblia chama de besta. A besta do Apocalipse. Que de besta não tem nada. Deu para você entender o que eu falei, né? Quando eu falei que de besta não tem nada, eu quero dizer o seguinte, esse movimento religioso e político, chamado de besta do Apocalipse, eles são muito inteligentes. A expressão besta é no sentido de que é uma linguagem apocalíptica que se refere a um animal e mostrando as garras de um poder, por isso é chamado de besta, que é um animal. Só que na verdade essa besta representa um poder político e religioso. E esse poder, no passado, perseguiu os cristãos. No passado, na Idade Média, perseguiu os cristãos, queimou Bíblias, matou pessoas e jogou a verdade de Deus por terra, como diz Daniel 8:12 e Daniel 7:25. E esse poder, chamado de besta no Apocalipse, é o poder que mexeria na lei de Deus, como profetizou Daniel. Ou seja, o que esse poder fez? Esse poder fez o seguinte, pegou o quarto mandamento, que fala para guardar o sábado, tirou esse mandamento e colocou o domingo no lugar. Deu para você entender? Ou seja, se você voltar um pouquinho na história, você vai perceber que no dia 7 de março do ano 321, Constantino, imperador romano, ele faz um decreto, ele faz um edito, ele faz um documento, onde ele diz assim, que todos os moradores, os artífices, os juízes, as pessoas e tal, ele faz uma lista e diz assim, que descansem no venerável dia do sol. Quando esse decreto foi feito, 7 de março de 321, e ele fala dia venerável, dia do sol, era o primeiro dia da semana. Porque dos 7 dias da semana, Deus colocou o nome só em um dia, que é o 7º dia, e o nome é sábado. Mas, quando Constantino fez esse decreto, esse documento, ele diz assim que as pessoas deveriam descansar no venerável dia do sol. E o venerável dia do sol, para as pessoas naquela época, era o primeiro dia da semana, que de acordo com a Bíblia, chama primeiro dia da semana. E a partir daí começou um movimento para mudar o dia de guarda do sábado para o domingo, do 7º dia para o primeiro dia da semana. Tudo porque havia aí uma certa disputa e havia um certo conflito com os judeus, porque os judeus sempre guardaram o sábado. Mas agora o movimento de Roma, o movimento do Império Romano, que trabalhou contra aí os judeus, eles começam esse trabalho para tentar colocar o próprio dia de descanso. E elegem o primeiro dia da semana e colocam o nome nesse dia. E o nome que eles colocam é domingo. Sabe por quê? O primeiro dia da semana chama domingo. Sabe por quê? Quer saber ou não? Ok, vou te contar. O primeiro dia da semana se chama domingo, porque esse nome domingo significa dia do sol. Você pode ver isso em português, em inglês, em alemão, em qualquer outro idioma. Domingo significa dia do sol. Era o dia dedicado ao sol. Consequentemente, os adoradores do sol, então tinha o primeiro dia da semana como dia principal das suas adorações. E o que aconteceu é que colocaram o nome de domingo no primeiro dia da semana. E com o passar do tempo, a Igreja de Roma, então, assume definitivamente o que Constantino havia feito como decreto. E a Igreja de Roma coloca essa mudança como um mandamento do catecismo. E você pega o catecismo romano, está lá o 3º mandamento assim, guardar domingos e festas. E aquilo que era um documento, um decreto, passa a ser agora um mandamento, cumprindo o que está em Daniel 7:25, mudando a lei de Deus, os tempos e a lei, mudando a verdade em mentira. Então o que acontece? Acontece que o que a Bíblia chama de selo de Deus e marca da besta são duas coisas
opostas. Quando eu falo opostas, ou seja, é uma atitude do inimigo em mexer no selo de Deus e colocar a sua marca. É mais ou menos assim, imagina um cheque. Sabe esse negócio de cheque? Hoje não se usa muito cheque, né? Mas você sabe o que é um cheque, ok? A pessoa tem conta no banco, tem lá um talão de cheque, ela emite um valor, tipo R$1.000, e ela assina o cheque. É como se alguém fosse lá e falsificasse a sua assinatura. Entendeu? O selo de Deus é a assinatura de Deus, é o sábado, é a assinatura de Deus, é a marca entre Deus e o seu povo. Mas o inimigo trabalhou para tirar o selo de Deus e para divulgar por aí o seguinte: não, o sábado foi abolido, o sábado foi abolido, o sábado foi abolido, para tentar tirar o que é o selo de Deus e colocar uma outra marca no lugar. Só que essa outra marca, que é o domingo que eles colocaram no lugar do sábado, passou a ser a marca da rebeldia, a marca da transgressão, a marca da apostasia, passou a ser a marca de um movimento que se opôs a Deus, de um movimento que se coloca no lugar de Deus, como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3, 4 e 5. É forte isso, não é? Claro que é forte. Mas aqui nós estamos para estudar a Bíblia e estudamos com muito respeito a você, porque o que nós queremos é que você seja protegido, porque o inimigo quer destruir você, mas ele não tem poder. Ele já foi destruído na cruz pelo sangue de Jesus. Amém?